A Copa do Mundo é, sem dúvida, o maior evento esportivo do planeta. Mas e se eu dissesse que ela só existe por causa de um outro torneio? Pois é, vamos mergulhar na história surpreendente do campeonato que literalmente deu origem à Copa. É até difícil de imaginar um mundo sem Copa, né? Mas a verdade é que, por um bom tempo, o maior e mais importante torneio de futebol do mundo não era a Copa do Mundo. Isso mesmo. Durante décadas, o time que ganhava a medalha de ouro nas Olimpíadas era, para todos os efeitos, o campeão mundial. E mais, foi o sucesso gigantesco do futebol olímpico a razão direta para a Copa do Mundo ser criada. Para entender essa história, a gente precisa voltar lá para o comecinho do século XX, quando o futebol ainda estava, tentando encontrar seu espaço no cenário mundial. Olha só como foi a jornada. Começou bem modesta. Em 1904, era só um esporte de exibição, jogado por clubes, nem valia medalha oficialmente. Aí, em 1908, em Londres, a coisa ficou séria, virou evento oficial, valendo o ouro e a Grã-Bretanha levou a primeira. O marco importante veio em 1920, com o Egito sendo o primeiro time de fora da Europa a participar. Mas foi em 1924 que o jogo virou completamente, com a chegada de uma nova força no futebol. No começo, a competição era basicamente um torneio europeu. E o motivo era simples. Atravessar o Atlântico era uma aventura caríssima e muito, muito difícil. Só que essa barreira geográfica estava prestes a ser derrubada de um jeito que mudaria o equilíbrio de poder para sempre. Em 1924, tudo mudou. Uma seleção da América do Sul chegou na Europa e anunciou sua presença de uma forma, espetacular. Essa seleção era o Uruguai. E eles trouxeram um futebol completamente diferente. Era um jogo de habilidade, de arte, muito distante daquela abordagem mais física que era comum na Europa na época. E a história deles é incrível. Era um time de amadores que cruzou o oceano porque o presidente da federação deles teve a coragem de hipotecar própria casa para pagar a viagem. Eles não eram só azarões, era um time com uma missão. E essa linha do tempo aqui mostra o domínio absoluto do Uruguai. Eles ganharam o ouro olímpico em 24, depois ganharam de novo em 28 e, para coroar tudo, sediaram e venceram a primeira Copa do Mundo em 1930. Que década! O sucesso deles foi tão gigantesco, mas tão gigantesco, que o torneio de futebol sozinho foi responsável por 1/3 de toda a receita de bilheteria dos Jogos de Paris. Pensem nisso. Um único esporte pagando 1/3 da conta da Olimpíada inteira. E eles foram tão marcantes que até inventaram uma tradição que a gente vê até hoje, a famosa Volta Olímpica, criada por eles para agradecer a torcida. Só que como nem tudo são flores, todo esse sucesso acabou criando um problemão. Uma verdadeira briga de gigantes estava prestes a explodir entre as duas maiores entidades esportivas do mundo. De um lado, a gente tinha o Comitê Olímpico Internacional, o COI, com aquele ideal do amadorismo puro, de que o esporte é por prazer, não por dinheiro. Do outro lado, uma FIFA que não parava de crescer e que via claramente a onda inevitável do profissionalismo e o potencial comercial gigantesco do futebol. E olha, esse impasse ideológico, ele precisava de uma solução. O futebol estava prestes a mudar para sempre. Mas antes da gente ver o que aconteceu, aquela pausa rápida. Se essa história está sendo uma surpresa, se está agregando algo novo, dá aquela moral, deixa um like no material e aproveita para se inscrever. Sabe como é, né? Se a gente deixa para o final, acaba esquecendo. A solução da FIFA para esse impasse não foi um acordo, não. Foi um ato de independência. A criação de um torneio totalmente novo, só dela. Depois das Olimpíadas de 1928, a FIFA bateu o martelo. A lógica era simples. O sucesso olímpico provou que o mundo queria um campeonato global. O debate do amadorismo com o COI não ia dar em nada. Então, a solução era criar seu próprio torneio, aberto a todo mundo. E assim, em 1930, nasceu a primeira Copa do Mundo. E numa homenagem mais do que justa, quem foi o anfitrião? O Uruguai, claro, os bicampeões olímpicos. A criação da Copa gerou um racha tão seio que a consequência foi imediata. O futebol foi simplesmente limado dos Jogos Olímpicos seguintes, em 1932. Depois de voltar aos Jogos, o futebol olímpico entrou numa era bem esquisita, o que acabou levando às regras que a gente tem hoje em dia. Durante décadas, o torneio foi dominado pelos países do Bloco Oriental. E por quê? Por causa de uma brecha nas regras, o tal amadorismo de fachada. Os jogadores deles eram atletas de tempo integral, patrocinados pelo Estado, mas no papel eram amadores.
Para restaurar um pouco do equilíbrio, a FIFA e o COI sentaram para negociar e, aos poucos, foram fazendo mudanças. Primeiro, em 84, liberaram profissionais que nunca tivessem jogado uma Copa. E, finalmente, em 1992, chegaram na trégua no Acordo de Paz, a regra do Sub-23. Essa regra do Sub-23 no masculino é o que vale até hoje. Ela permite que as Olimpíadas sejam uma vitrine incrível para jovens talentos, sem ameaçar a soberania da Copa do Mundo. Já no feminino é diferente. Não tem restrição de idade, é com a seleção principal mesmo, um torneio de altíssimo nível. E assim, aquele torneio que nasceu como um verdadeiro campeonato mundial, hoje é um evento super emocionante, imprevisível e que serve de palco para a gente ver a próxima geração de craques. Isso mostra o quanto o futebol olímpico evoluiu desde suas origens tão cheias de conflito. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Levando em conta toda essa história, o fato de que um dia foi o principal torneio do mundo, será que a medalha de ouro olímpica no futebol não deveria ser mais valorizada? Fica aí a reflexão. Para quem curtiu conhecer essa história, o convite para deixar o like e se inscrever tá feito. E claro, usem os comentários, deixem a opinião de vocês sobre isso.